Olá, boa tarde a todos. Novamente vai ser uma satisfação muito grande poder colaborar com esse assunto tão ainda discutido, pesquisado e recente, né, na medicina e na odontologia. E quero também agradecer a indicação, o convite para o Kleber e a Juliane, que são colegas aí que eu admiro bastante pelo trabalho que eles têm desenvolvido. Bom, vamos lá. Existe uma recomendação de um tempo para cá dessas publicações, esse tema, né? Em vez de colocar induzida por bifosfonatos, eles sugeriram, a Associação Americana de Cirurgiões Faciais e Maxilofaciais americana, sugeriram essa alteração de osteonecrose dos maxilares induzida por bifosfonato que seja chamada por induzidas por medicações. Nós vamos conhecer mais dois grupos de medicações que entraram também com essa capacidade, com esse efeito colateral, né, com esse risco de levar a essa complicação que é a osteonecrose. Bom, eu preparando, atualizando essa aula para estar falando aqui com vocês, eu fiz um levantamento bibliográfico e vários artigos têm saído, e todos eles caminhando para uma mesma direção. E pode ser que daqui os próximos meses, ou no decorrer desse ano de 2019 ou 2020, já tenham novas concepções, novos protocolos, né? Então, e aí, pesquisando, eu achei esse artigo fantástico. Um artigo muito completo, que praticamente resume tudo o que a gente precisa saber hoje sobre a osteonecrose. E hoje, principalmente baseado nesse artigo, um dos nossos objetivos é a gente mostrar para o colega que ainda não tinha ouvido falar, pelo que eu tenho conversado, tem gente que não conhecia, que não sabe desse tipo de alteração, outros já conheciam, inclusive colegas que já têm experiência, que já visualizaram, já diagnosticaram e já, inclusive, trataram junto com uma equipe esse tipo de lesão. Então, nós vamos mostrar aí, comentar um pouquinho sobre quem que é esse grupo de risco, como classificar esse grupo de risco, e qual que é essa conduta que o dentista deve ter, né? Esse cuidado na hora de propor tratamentos, na hora de realmente avaliar esse grupo de risco para adequar o seu plano de tratamento para que a gente minimize ao máximo a chance, né, de ocorrer uma osteonecrose dos maxilares. Que debilita, que o paciente fica realmente com uma perda de qualidade de vida enorme. Bom, para vocês terem uma ideia, esses autores desse artigo, tem autor não é de uma escola só. O que eu achei interessante é que são de escolas diferentes. O primeiro autor da Grécia, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Bélgica. Então, assim, ficou pessoas assim de um currículo muito bom e um consenso que eles entraram aqui hoje nós vamos estar abordando, tá ok? E de agora, né, 2019, a gente primeiro assim precisa saber que é uma condição rara, mas que ela é potencialmente séria, né? Porque ela promove uma morbidade muito grande. Essas lesões, elas vão estar associadas com uma grande taxa no final, se ela se desenvolver para um estágio avançado, ela vai causar muita dor no paciente, né, com exposições ósseas, como a gente vai ver nas próximas imagens. O grupo de pacientes que tem o risco de desenvolver, o principal grupo, são os pacientes que fazem tratamento para osteoporose e que usam essas medicações no caso de neoplasias malignas. Tá? As principais medicações é o bifosfonato e o denosumab, tá? Que eles impedem, eles diminuem
o remodelamento ósseo, eles impedem a ação do osteoclasto, como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente vai ver lá na conclusão que grande parte das situações, elas envolvem, a gente vai conseguir identificar fatores de risco que o paciente desenvolver e classificar ele em baixo risco ou alto risco. E muito das situações que vão caminhar para um alto risco, o paciente apresenta fatores de perda de higiene. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai perceber é que esse grupo, esse paciente, quando identificado, ele tem que ter um controle de higiene fantástico. Tá? Então, ela é mais comum em quem recebeu altas doses. E aí eu vou mostrar para a gente saber entender também o que é alta dose. Tá? E o terceiro grupo de medicação que entra junto com o bifosfonato é os agentes inibidores da angiogênese. Eles agem no fator de crescimento do endotélio vascular e esse fator de crescimento ele é importantíssimo para o desenvolvimento e para a manutenção do osteoclasto no osso. Uma vez inibido o fator de crescimento do endotélio vascular, o osteoclasto ele fica inviável e não se diferencia e não sobrevive ali no local. Tá? Então ele também impede esse remodelamento ósseo. O primeiro caso da osteonecrose foi publicado em 2003, então assim, é relativamente recente, né? O caso que foi relacionado com o denosumab foi em 2010. Bom, esse aqui é uma aparência clássica, vamos dizer assim. O paciente possui uma exposição óssea, no início ela é assintomática, tá? E hoje a gente já sabe que pode não ter exposição óssea. Ela pode ter, por exemplo, uma infecção que está sendo mostrada clinicamente apenas por uma fístula, né? E a gente vai ver isso também daqui a pouquinho. A aparência óssea, ela é de um osso com características de um trabeculado alterado, de um trabeculado denso, ali fazendo a tendência a fazer uma lise óssea em algumas regiões e deixando o osso ali ao redor, às vezes até com sinais de sequestro ósseo, né? Que é, na verdade, um osso necrótico, o organismo vai tentar depois expulsá-lo, a gente chama essa situação de sequestro ósseo. Aqui, um outro caso, na região posterior de mandíbula, né? Então, uma exposição óssea, realmente. Um outro caso que levou a uma fragilidade da mandíbula e uma das complicações que ocorrem, que é a fratura patológica. A fratura patológica ela ocorre ao menor esforço, tá? Não é necessário ter um trauma de grande impacto para que ocorra essa fratura. Bom, então eu não comentei aqui, mas na tradução eu preferi colocar essa sigla, que na verdade significa osteonecrose dos maxilares associada a medicações, tá, ok? Para não ficar repetindo toda a palavra. Então, eles têm sido associados a agentes de tratamento do câncer, incluindo quimioterápicos, inibidores da angiogênese, como eu disse, inibidores, os TKIs, de tirosina quinase, os mTOR, tá? E alguns agentes imunoterápicos. Por isso que a gente não chama mais só osteonecrose associada a bifosfonatos, e sim a medicações, porque envolve todo esse grupo de medicação. A sua patogênese ela ainda é multifatorial, tá? Mas são efeitos que se potencializam, efeitos sinérgicos entre um trauma e uma infecção local associado a um baixo turnover. O que é esse turnover? Turnover é a taxa de renovação óssea. Após a nossa estabilização do nosso crescimento ósseo, o osso continua em remodelamento. Então, hoje sabe-se que em torno de 7 a 10 anos, a gente substitui todo o nosso esqueleto, vamos dizer assim, devido a esse remodelamento. E o que acontece lá na frente, quando a gente vai tendo a idade mais avançada, esse turnover, ele não anda mais nesse equilíbrio. Então, como a diminuição dos hormônios,
né, pela idade, há uma tendência a ter mais absorção e menor reposição do osso. Então, por isso que o paciente acaba desenvolvendo, por exemplo, uma osteoporose. Bom, então turnover é essa questão da renovação que a gente tem do nosso esqueleto. As medicações, né, como os bifosfonatos, quando ele agem no osteoclasto, alteram esse tempo do turnover, né? Então o osso ele passa a ter um tempo menor de absorção mas ele continua tendo formação. Só que a absorção do osso está lá embaixo, né? E a formação de osso continua em alta atividade. E aí, em algumas situações, o osso fica tão denso que para de chegar nutrição. E quando não chega nutrição, há uma tendência a ocorrer a necrose óssea. Tá? As pesquisas em animais, né, que induziram, para induzir com altas taxas de bifosfonato, para induzir uma osteonecrose, esses animais eles tiveram uma infecção dental ou periodontal prévia ao desenvolvimento da osteonecrose. Induzida também, né? Nas pesquisas eles induziam essas infecções para que formasse a osteonecrose. Okay? Essa é uma informação que depois eu vou discutir mais um pouquinho lá na frente também. Tá? Essas medicações, no caso o bifosfonato, ele é considerado um antirreabsortivo, tá? E eles combatem essa excessiva ação osteoclástica que está tendo com os mais variados motivos. Pode ser, por exemplo, no caso da osteoporose. Então, elas inibem a atividade osteoclástica. A gente consegue ver nesse desenho aqui, onde tem esses ossos longos, que o bifosfonato ele fica armazenado dentro da hidroxiapatita quando ela é formada. Então, se a gente sabe que a gente tem normalmente um turnover longo, um período longo de turnover, uma vez produzido e o bifosfonato aderido ali dentro da matriz óssea, ele vai permanecer ali por muitos anos. Quanto tempo? A gente já sabe que é praticamente essa janela do turnover. Então, pode ter casos de resíduos de bifosfonato 7 anos depois do tratamento que o paciente fez. Tá? Então, quanto mais tempo o paciente passou tomando, maior quantidade de bifosfonato ali associado à hidroxiapatita, o paciente vai ter. Então, é proporcional ao tempo também que ele tomou. Então, para a gente classificar lá na frente o risco do paciente desenvolver, a gente vai precisar dessa informação. Por quanto tempo ele tomou as medicações? Bom, nós temos vários bifosfonatos, eles ainda tem uma subdivisão entre eles, tá? Que deixam eles mais potentes, menos potentes. Bifosfonatos que são usados via oral, outros que são administrados de forma intravenosa, ok? Mas são várias marcas e um dos mais potentes deles é o zolendronato. O denosumab, gente, ele é um antirreabsortivo também, porém ele é um anticorpo monoclonal. Ele é administrado de forma subcutânea no paciente. Ele também inibe a função do osteoclasto agindo numa proteína que ativa, que amadurece o osteoclasto. Então, quando ele inativa essa proteína, aquela célula que ela pré-cursora do osteoclasto, ela não sofre a diferenciação. E, além disso, ele também inibe a função e a sobrevivência do osteoclasto. Então, eles agem nessa molécula, né, do RANK, eles impedem a interação do RANK com o RANKL, e aí não há essa atividade osteoclástica, ok?
São medicações hoje em dia muito comum, muito comum. A gente tem um grande número de população que tem usado essas medicações. Bom, eu mostrei um caso lá atrás, né, em que ele estava, o paciente não tinha nenhum dente na mandíbula, na boca, e tinha uma lesão na mandíbula, e nesse caso aqui ele tem um dente. E esse paciente, ele vinha relatando 6 meses de dor e tinha tomado alta dose do denosumab, um paciente oncológico, tá? Câncer de próstata. E aí mostrou também essa exposição óssea do osso necrótico. Então não é só áreas onde não tem dentes, tá? A gente observa também nesse trabeculado aqui, né, uma perda daquele aspecto do trabeculado normal, né? Uma maior densidade do osso, né? Este outro caso ele é bastante interessante porque vem de encontro àquela situação inicial onde aparentemente uma maxila, um rebordo normal, tá? Porém, o paciente relatava dor e numa inspeção cuidadosa foi detectada uma fístula, tá? E através da sondagem dessa fístula se conseguia tocar no osso. Esse também é um dos critérios para se fechar o diagnóstico. Nos exames de tomografia se observava um tipo de um fragmento ósseo se soltando do rebordo, isso a gente chama de sequestro ósseo, tá? Observava também um velamento, né? uma hiperdensidade aqui dentro do seio maxilar, o que é compatível com uma sinusite. Que é outro capítulo à parte também, né? Existem várias sinusites que podem ser causadas por motivos dentários, né? São chamadas sinusites odontogênicas, né? Doenças periodontais ou doenças pulpares que acabam drenando para dentro do seio maxilar. Bom, aqui mostrando na exposição óssea aquela região do sequestro ósseo ali. E esse outro caso chama atenção porque simulava uma doença periodontal no início e também tratado com alta dose de zoledronato, que é um tipo de bifosfonato, né? Mas, porém, ele também tomava um inibidor de angiogênese, também um paciente que teve câncer, ele fez tratamento de câncer. Então, tinha um aspecto de dor, edema e mobilidade desses dentes bilateralmente na região ali entre molar e, no outro lado, entre pré-molar e molar. E simulava, gente, uma doença periodontal. Então, a gente deve ficar atento para não ficar tratando e não obter uma resposta, né? Ficar tratando como doença periodontal. Então, são várias situações que a gente precisa desconfiar de outras patologias para continuar investigando para fechar um diagnóstico. Porque pode se tornar um quadro bastante difícil de se fazer o diagnóstico. E quais são as indicações sistêmicas? Só para a gente entender e não ficar achando que o bifosfonato só é coisa ruim. Por que toma, então? Não, hoje sabe-se que há mais benefícios, tá? Pelo uso dessas substâncias. Tá? Um dos casos, uma das situações é a osteoporose, né? Que a gente sabe que aumenta nas mulheres pós-menopausa, nos homens também com a idade, mas a maior parte em mulheres. Né? No mundo, gente, a estimativa é de 200 milhões de pessoas e no Brasil 10 milhões. E isso tem um grande impacto econômico, porque as pessoas que desenvolvem a osteoporose e não fazem um tratamento adequado, elas ficam sujeitas a fraturas. E fraturas importantes, fraturas de coluna, fratura de fêmur, e o que sobrecarrega, né? Além de sobrecarregar o sistema de saúde, leva a uma grande morbidade e às vezes também mortalidade, porque decorrente da complicação dessa fratura. Então, essas medicações, elas ajudam e previnem um monte de situação que hoje é de problema de saúde pública, tá?
Bom, e o que chama atenção, assim, ó, os casos vão aumentar. A gente sabe-se que a nossa população ela está envelhecendo, estamos tendo o maior número de idosos, né? Então, a gente, consequentemente, vai aumentar também as outras doenças que se decorrem aí com o passar da idade, inclusive o câncer. Então, há uma tendência de aumentar o uso dessas substâncias intravenosas, tá? E no caso do denosumab, que é subcutâneo. Sempre pesquisar também o uso de corticosteroides, que é outra medicação que às vezes é de uso rotina para aqueles pacientes que têm doenças autoimunes, doenças degenerativas, doenças que se trata só a sintomatologia inflamatória. Os corticosteroides podem propiciar também essa perda óssea. Outra indicação, pacientes que fazem terapia hormonal para o tratamento de câncer, tá? Que eles acabam ficando com uma perda óssea induzida por causa dessa perda, dessa terapia hormonal. E o que vai acontecer é que aumenta e muito o risco dessas fraturas nesse grupo de pacientes. Para vocês terem uma ideia, hoje sabe-se que o SUS, a gente já sabe que é sobrecarregado, mas gasta-se bilhões só com esse grupo de pacientes que fazem fraturas, e fraturas por quedas, tá? Além do que um perfil de tratamento que o paciente fica internado de 7 a 10 dias. Então, assim, a gente sabe que essas substâncias, essas medicações, elas precisam, ser indicadas para esse tipo de paciente, porque os benefícios é maior do que o risco de desenvolver a osteonecrose induzida por medicação. Tá? Outras indicações sistêmicas, né, são eventos relacionados a neoplasias malignas. Que tipo de evento que é esse? Fraturas patológicas, cirurgias ósseas decorrentes por outras necessidades, compressão da medula espinhal por desenvolvimento de tumor nessa região. Então, são um grupo de pacientes que, devido à doença maligna, ele vai ter outros eventos relacionados no seu esqueleto. E aí também para evitar esses eventos, é indicado também essas medicações antirreabsortivas. O tumor de células gigantes, tá? Que é uma condição benigna, tá? Em pacientes adultos jovens. É tratado geralmente com denosumab. Esse é um grupo de pacientes que, se aparecer dentro do consultório odontológico, a gente tem que fazer o possível para minimizar os riscos de desenvolver uma osteonecrose, porque são pacientes jovens, eles vão passar muito tempo tomando o denosumab. Então, a gente vai ver que ele é classificado num grupo de alto risco de desenvolver, tá? Apesar de ser uma doença de prognóstico favorável. As malignidades que causam hipercalcemia por lise óssea acaba tendo uma alta taxa de cálcio no sangue, e essa hipercalcemia ela causa graves complicações. Então, também, para evitar essa alta taxa, essa hipercalcemia, é usado essas medicações, né? Porque se não usar, vai fazer lesão renal, vai fazer disritmia cardíaca, anorexia, letargia e uma série de comorbidades. Doença óssea de Paget, que é uma outro grupo de doença, uma doença metabólica óssea. Às vezes a gente aborda essa doença dentro do grupo com doenças semelhantes ao processo de fibroósseas, displasias ósseas, mas o osso ele entra em uma formação excessiva e desorganizada. Numa fase inicial, às vezes dentro do mesmo osso tem atividades diferentes. Uma extremidade do osso sendo absorvida e substituída por um tecido mais poroso, né? E uma outra extremidade do osso com uma atividade de formação desorganizada do osso. Interessante que na boca isso se reflete com expansão da maxila. Expansão da maxila, crescimento da mandíbula,
crescimento do crânio, aí o paciente fala que o chapéu não serve mais, que o boné não serve mais, a prótese não encaixa mais porque a maxila expandiu. Quando ele tem dentes, há uma tendência, como a maxila está expandindo, há uma tendência de surgirem diastemas, tá? E esses pacientes também podem fazer uso desse grupo de medicação. Mas eles mesmo fazendo uso, eles tomam como se fosse uma dose baixa ainda e acabam entrando num baixo risco de desenvolver a osteonecrose dos maxilares. Essas medicações também têm seus efeitos colaterais, né? Então, vai depender da dose e do tempo. Mas os bifosfonatos, eles são nefrotóxicos, irritantes gástricos, e aí é importante também a gente saber para não estar passando, por exemplo, como é que está essa gastrite, como é que está esse estômago do paciente. E se a gente passar um anti-inflamatório não esteroidal, a gente pode agravar mais esse quadro da gastrite ou dessa úlcera. Então, o exame clínico ali, a anamnese, é fundamental para a gente conhecer esse perfil de paciente e adequar o nosso plano de tratamento. Risco de fibrilação, hipocalcemia, inflamações oculares. E o desonumab, hipocalcemia e dores músculos esqueléticas. Bom, vamos entrar agora num pouco mais específico para a gente classificar esse paciente. Tá? Como que eu vou classificar ele sendo de baixo risco ou um paciente de alto risco para desenvolver a osteonecrose dos maxilares? A gente sabe que essa exposição ao bifosfonato ela é cumulativa, tá? E o desonumab, ele não é cumulativo, tá? Mas a gente precisa saber o número de administrações que foram feitas. Não há um limite mínimo seguro identificável, tá? Tomou só uma dose, então vai entrar num grupo, tá? Nem que seja de baixo risco, se ele não tiver outros fatores, vai entrar num grupo de baixo risco. E quanto maior a potência também, maior o tempo, ele vai sendo classificado para um grupo de um risco maior. Quando o paciente faz um tratamento aí de alguns meses apenas, para vocês terem uma ideia, esses efeitos do bifosfonato, eles podem durar por mais de 3 anos. De forma terapêutica ainda, tá? No caso do desonumab, ele não se acumula no osso, o efeito dele é transitório. Então, é uma coisa assim, mas ele tem uma potência muito forte, tá? Essa medicação, o denosumab, ele, uma vez administrado, o primeiro mês o risco é alto, o segundo vai diminuindo, o terceiro vai diminuindo, o quarto, até o sexto mês ele já entra num período que ele está praticamente sem a ação ainda dessa medicação. Então, 6 meses depois é como se ele tivesse sem ação, sem um efeito mínimo, tá? Diferente do bifosfonato, que ele continua lá dentro da hidroxiapatita, armazenado e fazendo efeito ainda por muitos anos, tá? Uma outra situação, quando o paciente desenvolveu a osteonecrose, o tempo médio, gente, de tratamento variou de acordo com a dose que ele tomou e da extensão dessa osteonecrose. Mas, em média, é de 7, 8, 9 meses para regressão dessa osteonecrose. Pacientes que entraram, né, em pós-menopausa com uma pouca massa óssea foram tratados com 60 miligramas a cada 6 meses, que é considerado uma dose baixa. Por 2 anos, tá? 24 meses. Eles voltaram à mesma massa óssea inicial 12 meses após. E esses níveis foram mantidos com os zolendronato. Essa é uma média de tratamento. Os pacientes que vão se tratar de osteoporose, eles vai depender da indicação médica, mas eles tratam ali por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Mas geralmente é um período de 24 meses, tá? E a maioria desses casos que desenvolveram a osteonecrose dos maxilares, além de tomar essas medicações, tá, esses pacientes tiveram algum histórico de um trauma ou de uma infecção local, tanto no osso como na mucosa.
Por exemplo, o uso de uma prótese mal adaptada. É um tipo de um trauma na mucosa que tem alguns autores relacionando com o desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares. Bom, então aqui nesse caso também uma osteonecrose em região que tinha dentes, presença, né, de um fator que tinha aqui uma infiltração, nessa área aqui da coroa desse molar, e um ponto de fístula, né, ou um ponto de drenagem, não sei se essa fístula estava ativa. Radiograficamente, observava-se uma radiolucência aqui na região do periápice, e adjacente ao que seria a lâmina dura, uma lâmina dura espessa, né? Uma lâmina dura mais radiopaca do que o normal, uma densidade ao redor desse processo alveolar mais denso do que o normal. E aí, no momento que foi extraído esse dente, tá, foi feita uma biópsia desse material ósseo. No momento que foi feita a extração desse dente, já foi detectado uma osteonecrose, porque o osso não sangrava. Não existia viabilidade mais desse osso. E na biópsia do tecido ósseo, o que se vai enxergar para definir a osteonecrose é que nessas lacunas aqui, elas estão vazias, não tem a presença do osteócito. Mas o micro-organismo que estava presente nesse osso necrótico era o mesmo da flora do periodonto, tá? E aí o que tem que se fazer é monitorar essa cicatrização, esse reparo, que vai ser lento, né? Porque todo o remodelamento ele está mais lento do que o normal. Bom, então a gente precisa ter consciência, né, desse risco em procedimentos invasivos de próteses mal adaptadas, que essa inflamação ou essa ferida que está sendo causada, ela aumenta o risco de desenvolver uma osteonecrose. Outra coisa, a gente está falando de um osso, olha isso é importante, a gente está falando de um osso que ele perdeu sua capacidade de remodelamento e ele está ele não está tendo a ação osteoclástica de absorção e ele está só sendo produzido o osso, ele está condensando. Se ele está condensando, ele está diminuindo os seus canalículos por onde passa a sua nutrição. Se não chega nutrição, também não vai chegar antibiótico administrado via oral ou via endovenosa. Então, mesmo em alta doses, o nível de bactéria naqueles locais ele foi maior do que se aquele osso fosse saudável, tá? Por causa dessa dificuldade, né, de chegar também as medicações no osso que está mais denso do que o normal. Bom, devemos levar em consideração também fatores de riscos. Corticosteroides que esses pacientes tomam, tabagismo, falta de higiene, anemia, diabetes, pacientes renais crônicos, né? Bom, essa tabela aqui fica bastante interessante. Aqui, certo? Eu achei bem legal. Eu vou falar rapidinho dela aqui, ó. Então, qual foi o regime de tratamento desse paciente? Ele foi um paciente que tomou baixa dose dessas medicações ou ele tomou alta dose dessas medicações? Primeira coisa a definir é isso, tá? E aí, às vezes, você vai precisar estar conversando com o médico desse paciente. Tá? Como é que eu sei se é baixa dose ou alta dose? Vou passar aqui o próximo slide, onde a gente vai ter aqui o que é alta dose. De uma maneira geral, alta dose vai ser só para os pacientes que estão prevenindo os problemas de alguma neoplasia maligna ou paciente que tem o tumor de células gigantes. Tá? Fora isso, são pacientes que vão estar tomando baixa dose. De maneira geral, osteoporose é baixa dose. Tá? Não importa se é homem ou mulher ou induzida por corticoides. Doença óssea de Paget, considerado baixa dose.
Paciente que está tendo perda óssea ou induzida por câncer, tratamento do câncer, ou para reduzir a hipercalcemia, considerado baixa dose. Tá, ok? Então, o que vai ser alta dose? Esses dois grupos de pacientes aqui. Vou voltar agora lá. Tá. A segunda coisa que a gente precisa definir é tempo de duração do tratamento. Se foi menos de 3 anos ou se foi mais de 3 anos. Detalhe aqui, ó. Se ele é paciente que está tomando alta dose, ele já vai direto para um risco alto de desenvolver a osteonecrose dos maxilares. Tá? Se é um paciente que tomou baixa dose e seu tempo de tratamento foi menor que 3 anos, aí eu preciso saber se ele tem esses outros fatores de risco aqui. Ele já tinha tomado, já tem histórico de ter tomado essas medicações antes? 2, 3, 4, 5 anos antes? Tem histórico de quimioterapia, agentes inibidores de angiogênese ou corticosteroides? Fez radioterapia em área de cabeça e pescoço? Tem baixa higiene, periodontite, dentaduras mal adaptadas? É fumante? Tá? Tem algum problema hematológico, como anemia, diabetes, etc. Então, bom, se ele não tem nenhuma dessas coisas, aí sim ele vai ser classificado como paciente de baixo risco para desenvolver e a gente vai basicamente não ter contraindicação para tratamento odontológico. Ok? Porém, se ele tem alguma dessas comorbidades, o paciente é tabagista, ele já vai entrar para o grupo da alto risco. O paciente tem uma péssima higiene, grupo de alto risco. O paciente tem anemia, tá? Então, essa tabela acho que ficou muito didática, muito interessante para a gente classificar isso, ok? Bom, então qual que é qual foi a incidência? Por que a maior parte dos trabalhos colocam como incidência da osteonecrose dos maxilares? Essa incidência ela variou, dependendo se foi uma terapia de baixa dose, da potência do remédio, né? Se existia fator de risco ou não, tá? Mas de uma maneira geral, ela variou nos trabalhos, citando 0,5% do risco de desenvolver nos casos de baixa dose, até 2%. Porém, tem trabalho na literatura, que no caso aqui eu não coloquei porque eu estou me baseando só nesse trabalho que eu citei para vocês no início da aula, mas tem trabalho citando, eu não sei a metodologia que eles fizeram, mas ele citou uma incidência de 12% de osteonecrose maxilares. Talvez um grupo de risco maior, né, um paciente que estava mais propenso a ter. Bom, mas de uma maneira geral, 2% de chance, de 1 a 2% de chance de desenvolver a osteonecrose dos maxilares. Tá? Mas então é muito baixo. Mas a gente tem milhões de pessoas tratando de osteoporose. Nós temos milhares de pessoas tratando de câncer. Milhões, na verdade, né? De pessoas tratando de câncer. Tá? Então, 1% de milhões acaba sendo um número que a gente tem que prestar atenção. Né? Bom, nos casos de terapia de alta dose, 90% dos casos que desenvolveram osteonecrose estavam tomando zolendronato. É uma medicação intravenosa, 4 miligramas a cada 4 semanas, ou seja, uma vez por mês, injeção intravenosa de zolendronato. Ou tomando a cada 4 semanas o denosumab subcutâneo. Tá? 81% dos pacientes que desenvolveram osteonecrose, ele tinha algum daqueles fatores de risco que eu mostrei para vocês. Teve esse trabalho também citado aqui, quando o paciente tomou por mais de 3 anos em doses altas, a incidência foi para 5%. 5% é quase dobrar a chance já normal de desenvolver. A gente está falando de em torno de 2%. Foi para 5%.
Então, 5% em cima de milhões é muita coisa. Então, o que a gente tem que estar atento é saber quem que é aquele paciente de alto risco, né? E lembrar sempre que, mesmo assim, mesmo sendo 5%, os benefícios desses milhões de pessoas que estão tomando essas medicações superam os riscos de desenvolver uma osteonecrose dos maxilares. Ó, aqui no Brasil, 10 milhões de pessoas têm osteoporose. Casos novos de osteoporose. E a tendência é aumentar. Parece que até 2050 vai chegar a 30 milhões de pessoas com osteoporose e muitas delas não sabem, né? Não são pessoas tratando, tomando medicação, mas que necessitam tomar, que precisam tratar. Casos novos de câncer, e aí vai entrar essas pessoas de alto risco de desenvolver. Né? Nós temos uma estimativa no site do INCA de 600 mil novos cânceres por ano no Brasil. Por ano. Todos os cânceres. Todas as áreas do corpo. Tá? Se a gente jogar aí nesse grupo de pacientes que estão fazendo por ano, se a gente juntar nos últimos 2 anos aí, nós temos 1.200.000 pessoas. Nos últimos 3 anos, multiplica por 3. Tá? Então, se eu jogar uma taxa média aí de 2% em cima de 600 mil, vai dar 12 mil pessoas que estão tendo osteoradionecrose. Desculpa, osteonecrose induzida por medicações. Talvez não evoluam para uma exposição óssea. Talvez algumas tiveram no estágio 1, que foi só aquela fístula, e contornou. Mas dentro da estatística, esse é o número. Eu acho bastante, gente. Em termos de curiosidade aqui, mortes por ano no câncer, em torno de 210 mil mortes por ano. Esse dado que eu peguei de 2015 ou 2016, então não deve estar muito longe disso também, tá? Então, se a gente for pegar uma estatística, as pessoas que estão em tratamento ou fizeram tratamento nos últimos 10 anos, esses números vão aumentar. Bom, há uma outra situação que foi levantada, que foi cogitada e toda hora está sendo revista. Como eu falei para vocês, as pesquisas vão evoluindo e vão surgindo novos consensos, né? Existe um termo que é o drug holidays, que precisa tratar do dente, precisa fazer uma cirurgia, precisa tirar um siso, precisa fazer um implante. Vamos parar a medicação 2, 3 meses. Tá? Esse era um protocolo da Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais, da Associação Americana de Odontologia também, a ADA. A ADA já sugere 3 meses, a Associação Americana sugeriu 2 meses antes e 2 meses depois, sem medicação. Alguns artigos falam em 3 meses antes, 3 meses depois, parar a medicação para poder fazer os procedimentos odontológicos mais invasivos. Porém, isso já tem artigo falando que isso não teve embasamento científico e o consenso ainda não se chegou. Tá? Então, tem artigo falando que tem um grupo de pacientes que não se deve interromper. Que se interromper, ele vai fazer fratura. O risco dele fazer fratura é muito grande. Fratura de vértebras, fraturas de ossos longos, ou ter uma complicação de hipercalcemia e vai fazer lesão cardíaca, vai fazer lesão renal. Tá? Então, isso tem que ser discutido com o médico do paciente para pesar risco-benefício. Tá? Então, tem trabalho já falando que essa pausa dos bisfosfonatos não reduz, e também, além de aumentar o risco dele dessas complicações da parte sistêmica, não reduz o risco dele desenvolver a osteonecrose. Então, isso ainda não tem um consenso. Então, qual que é o papel nosso? O papel de dentista, tá? Primeira coisa, como eu falei, é identificar os pacientes que estão sob risco de desenvolver essa osteonecrose dos maxilares associada à medicação. Nos pacientes de alto risco, que são aqueles que tomaram
medicação endovenosa ou alta dose do denosumab subcutâneo, esse paciente precisa passar por uma avaliação completa e de forma regular, para não ter focos de infecção na boca. Tá? E sempre ter uma boa comunicação com esse paciente, né? Porque ele precisa entender esse risco. Né? A falta de cooperação médico-dentista tem sido relacionado com o aumento desses casos. Então, se não houve uma boa comunicação, isso já tem mudado, isso já está nas diretrizes da área médica aqui do Brasil, assim como para a rádio, que passa pelo dentista antes, também é essa indicação, essa diretriz, tá? Eu não sei se isso tem acontecido, mas há essa diretriz que os pacientes que vão, antes de ele iniciar o bifosfonato, ele tem que ir para o dentista para eliminar todos esses focos de infecção. Então, a gente precisa ter um bom relacionamento, uma boa comunicação. E o que a gente vai indagar? O que a gente precisa saber? Tá? O que você vai questionar para o médico? Apareceu um paciente e ele falou que toma bifosfonato, ou que ele fez terapia, que ele teve câncer. Como que eu vou traçar o meu plano de tratamento para isso? Primeiro eu preciso saber por que ele toma bifosfonato ou essas medicações desse grupo. Tá? Se foi por osteoporose ou se foi por câncer. Preciso saber se ele teve exposição prévia. Lá no passado, você já tomou isso, está tomando de novo, né? Se é uma segunda vez que ele está tomando. Preciso saber do médico se tem prazo, né, para tratar, para eu começar o meu tratamento odontológico antes dele iniciar, por exemplo, o tratamento com essas medicações. Ou se ele vai começar imediatamente. Tá? Qual que é o prognóstico desse paciente? Porque às vezes o paciente está com câncer avançado, fase terminal. Você não vai propor para o cara um tratamento invasivo. Né? Então, preciso saber desse prognóstico, se é meses, anos, saúde geral. Você tem outros agentes potenciais sendo usados, né, como quimioterapia, aqueles inibidores da angiogênese, inibidores da rampamicina, TKIs, corticosteroides, tá? Principalmente, quem que vai discutir esses riscos com o paciente e quem vai coordenar esse acompanhamento. Isso é importante a gente ter bem definido. Tá? E aí, vamos supor que nós vamos fazer um tratamento profilático, antes da terapia. Ele vai começar o tratamento com essas medicações e eu tenho que preparar esse paciente para diminuir o risco dele desenvolver osteonecrose. Se ele vai ser um paciente que vai entrar no grupo de alto risco, vai ter que tomar mais de 3 anos. Ele vai tomar, por causa do câncer, ele vai tomar endovenoso. Né? Ele vai tomar alta dose do denosumab e por longo prazo. Então, nesses casos, a recomendação é remoção de dentes inclusos, endodontia e prótese, se os dentes estão com bom prognóstico, né, e tiver indicação, fazer tudo antes. Tratamento com a periodontia, ou no caso, se for não tiver com prognóstico bom, a exodontia. Tratamentos cirúrgicos e iniciar essa terapia somente após o reparo da mucosa. Então, você fez o procedimento invasivo, periodontal, cirúrgico, etc., ou mesmo endodôntico, está esperando, por exemplo, um reparo no periápice, é interessante conversar com o médico se ele pode postergar esse início dessa terapia até o reparo da mucosa ou do osso. E aí vai ser, no caso do osso, em torno de 2, 3 meses, 4 meses, depende do tamanho da área que precisa de reparo. E esses pacientes precisam ser informados, esclarecidos, contra esses sintomas, sinal de dor, sinal de edema, sinal de dormência de dentes e gengiva. Como que é o tratamento, então, dentário? Durante a terapia, o paciente chega falando que já está fazendo uso. Tá? O paciente classificou, paciente de baixo risco, tratamento convencional. Não deve ser postergado o tratamento
não deve ser, não deve se evitar fazer. Se precisa fazer tratamento odontológico, que se faça tratamento odontológico. Inclusive, as cirurgias não são contraindicadas nesse paciente de baixo risco. Tá? Paciente de alto risco, aí sim, os tratamentos invasivos devem ser evitados, tá? A não ser que sejam estritamente necessários, por exemplo, uma infecção dental que não esteja controlada. E para minimizar o risco nesses pacientes, sempre usar enxaguatório bucal para minimizar ali a flora bacteriana da boca. E se for fazer tratamentos que envolvam periodontal, endodôntico ou cirurgias, fazer profilaxia antibiótica e antibiótico terapia, levando em consideração aí a evolução dessa infecção. Então, 7, 10 dias, às vezes 14 dias nos casos mais de risco. Tá? Uma boa opção, quando a gente tem usado, não só nesse grupo de pacientes, mas para todos os pacientes, a amoxicilina, tá? Com ou sem ácido clavulânico e o metronidazol. O ácido clavulânico eu vou usar quando o paciente já tem histórico, tomou recente amoxicilina, pensando que ele possa ter uma resistência bacteriana à amoxicilina. Tomou tempo insuficiente, peguei remédio lá, tomei 2, 3 dias, não tomou a dose completa, aí é interessante entrar com ácido clavulânico. Tá? E o metronidazol pode ser associado à amoxicilina, é uma situação, uma medicação que a gente tem usado bastante, principalmente naqueles casos, pacientes normais que desenvolvem abscessos, que não estão sendo resolvidos, que existe aquele estado de alerta, para não deixar evoluir para uma angina de Ludwig, por exemplo, a amoxicilina com metronidazol tem resolvido bem esses casos. E, se for cirurgia, suturar bem o overall, monitorar essa ferida, acompanhar com exames periódicos, né? Para olhar como é que está aquele reparo ósseo e avisar o médico assim que cicatrizar, ok? Deixa eu ver se eu passei 2 aqui. Não, é isso mesmo. Como que é o tratamento das infecções durante o uso, né, dos bifosfonatos ou do denosumab? E aí a gente tem que ter uma atenção e um cuidado especial, né? Pois pode evoluir para uma exodontia e aumentar o risco. Então, assim, não deixar, conscientizar o paciente para ele tratar o quanto antes, para não deixar o dente evoluir a tal ponto dele ser extraído. Porque muitos relatos da literatura, os casos que desenvolveram a osteonecrose, elas tiveram um histórico de uma exodontia antes. E se a extração for realmente necessária, que se faça sob antibiótico e que seja um trauma mínimo, né? E favorecer ali a região para o reparo, né? O que é favorecer a região para o reparo? É não deixar ponta de osso, é não deixar a mucosa flácida, suturar legal, papilas posicionadas durante a sutura, remover, se possível, septos que estejam muito altos, né? Alguns trabalhos relatam fazer o histopatológico desse osso removido, né? Não que você vai remover mais osso para fazer a biópsia, isso não é legal. Mas se você já está tirando o osso, pega esse material e manda para uma análise. Tá? Bom, aqui eu coloquei esse caso para mostrar como que deveria ser um exemplo de uma cirurgia com mínimo trauma. Tá? Então aqui a gente vê uma raiz do dente 21 que está com uma cárie extensa já a nível da região cervical e média ali da raiz, umas paredes frágeis que durante a cirurgia, se você não tem uma exposição, né, no tradicional, ela fica uma cirurgia difícil, né, porque você não encontra um ponto de apoio do dente íntegro para apoiar os instrumentos.
Então, essa foi uma indicação de realizar com o Bioextractor, que é esse extrator que a Kinelato lançou agora por esses dias. Assim como existe outros no mercado aí, tem Benex, que é do exterior, tem o extrator lá da Neodente, porque a gente consegue realmente fazer uma cirurgia interessante. O que é o princípio disso? Você vai rosquear, aqui já a raiz removida, mas você rosqueia essa chave faz uma aderência lá na região íntegra do dente, dentro do canal radicular, e através desse aparelho, que se apoia nos dentes vizinhos, ele tem uma alavanca aqui, quando a gente pressiona, tá? E essa alavanca ela é levantada, isso aqui apoiado nos dentes vizinhos, e o dente é elevado do alvéolo. Tá? Então, um caso que ainda tinha giroversão, falta de espaço, ia ser difícil. Então não foi feito nem incisão. E o tipo dessa sutura aqui foi uma sutura double X, né? Um X duplo, né? Ela é feita um X internamente, e aí antes de suturar, a gente pega uma das alças para suturar. Aí ele fica um X por dentro e um X por fora. Bom, então minimizar o trauma para esse paciente de risco é bastante interessante. Bom, e em relação ao diagnóstico da osteonecrose dos maxilares associado à medicação? Essa lesão, gente, ela pode ser assintomática, tá? Mas também ela pode ter dores e sinais de infecção. Tomar cuidado, porque ela pode ter semelhanças, né? Com uma osteite alveolar, uma alveolite, uma sinusite, gengivite, periodontite, como eu mostrei aqueles casos lá atrás. Pode simular patologias periapicais, né? Pode simular pulpite, simplesmente não tendo imagens radiográficas, até neuralgias atípicas, e às vezes fazer lesões ósseas semelhantes a sarcomas ou osteomielites. Mas o que é o mais frequente? Hoje, o que você precisa ter para fechar um diagnóstico de uma osteonecrose dos maxilares associada à medicação? Primeiro, o uso da medicação. O paciente tem que estar em uso de bifosfonatos, né, ou ter usado bifosfonato, o denosumab, ou alguma terapia antiangiogênica. Essas medicações, essa terapia antiangiogênica também é nesse grupo de pacientes que tiveram câncer, né, neoplasias malignas. O segundo critério é eu ter um osso exposto, mas a gente viu que nem sempre o osso está exposto. Então, a gente pode ter também uma fístula intra ou extraoral e o osso com capacidade de ser sondado por essa fístula, tá? E que persiste por mais de 8 semanas. Então, a gente já tem artigos mostrando casos de osteonecrose que não evoluíram para essa exposição óssea toda, como que é o aspecto clínico clássico. E esse paciente, o terceiro critério, para fechar um diagnóstico de osteonecrose, ele não pode ter o histórico de uma radioterapia prévia ou de metástases ósseas. Ainda é uma classificação em relação a esse diagnóstico dividido em estágios. O que seria o estágio 0? Não tem evidência, não está exposto o osso necrótico, mas tem sinais radiográficos e alguns sintomas não específicos de uma patologia normal. Tá? Isso ainda está sendo evoluído, né, construído pela literatura mundial, essas classificações, elas podem sofrer variação a curto prazo. O estágio 1, o que seria? O osso já está exposto, a gente tem um osso exposto necrótico, que é o osso necrótico, o que acontece com a mucosa? A mucosa afasta, e aí expõe esse tecido ósseo necrótico. Esse osso, o osso sondado por uma fístula, tá? Porém, no estágio 1, ele está assintomático, sem evidência de infecção, ou seja, não tem coleção purulenta, você não consegue visualizar pulso nem saindo do osso, nem saindo pela fístula. No estágio 2, a gente vai ter osso exposto ou necrótico,
a gente vai ter fístula, porém já tem o pulso, já tem o sinal da infecção. A gente já pode ter um edema, né? A gente já pode ter sinais da infecção. No estágio 3, a gente vai ter já pode estar sintomático também, tá? Além dessas coisas, pode estar sintomático, com evidência da infecção e as suas complicações. Então, já fica mais claro ali. Pessoal, lembra que essas lesões, ela nunca vai ter essa sequência. Ela pode ter uma natureza dinâmica, tá? Ela pode rapidamente evoluir para um osso exposto, sem ter manifestado nada, nenhum sinal clínico nem radiográfico. E há também o inverso, ela pode não evoluir para a exposição óssea. E nós, cirurgiões dentistas, nós podemos ser o primeiro a identificar esses sinais e sintomas. E aí, nesse caso, identificando, a gente tem que solicitar, né, uma avaliação, encaminhar para um local de tratamento de referência, ou um médico, e o médico do paciente ser informado, tá? E a gente tem que decidir se a gente entra com antibiótico ou não, tá? Mas de uma maneira geral, a gente só vai entrar com antibiótico se tiver sinais de infecção, tá? Ou seja, drenagem, coleção purulenta, sinais de dor. E, de qualquer maneira, já pode iniciar o enxaguatório. No caso, por exemplo, a clorexidina, 0,12%. Tratamento. O que visa o tratamento? O tratamento ele tem o objetivo de controlar a infecção e a progressão dessa necrose e amenizar a dor do paciente ou deixar o paciente sem dor. Tá? Se essa lesão ocorrer durante o tratamento com as medicações, e aí interrompe junto ao médico e junto ao paciente, vai ser levado em consideração a evolução, se está piorando, a severidade que está, o tipo de câncer, tá? E a atividade desse câncer, e aí decidir se vai interromper essas medicações ou não. Então, a gente precisa participar dessa discussão. O tratamento ele varia desde conservador, no caso, tem que manter uma higiene oral ótima, eliminar as doenças dentais, periodontais, a aplicação tópica de soluções bacterianas e antibiótico terapia, tá? Mas não pode ter evidência de progressão nem de dor descontrolada. E aí a gente mantém, a gente fica nessa linha do tratamento conservador. Quando que vai caminhar para um tratamento cirúrgico? Tá? Normalmente ela tem sido efetiva para reduzir a dor do paciente. Então o tratamento cirúrgico vai ser cogitado quando há sinais de progressão da infecção, de progressão de doença e de dor descontrolada. E aí vai para uma tentativa cirúrgica de resolver. Tá? A remoção desse osso necrótico, ela visa o quê? Ela tem que ter o quê? Tem que ter um bom retalho, procurar alcançar, desgastar e remover o osso necrótico, tentando alcançar um osso vital, um osso sadio, um osso sangrante, não deixar espículas, sempre cobrir com fechamento primário, né? E suturas sem tensão. Olha esse trabalho aqui, esse artigo. Ele estudou 327 pacientes que tiveram câncer. 97% deles receberam bifosfonato e o denosumab. 92% receberam tratamento conservador. 92% dos pacientes com a osteonecrose foram tratados de forma conservadora. Tá? 31% tiveram que ir para a cirurgia, que não responderam ao tratamento conservador. Desses pacientes que foram para a cirurgia, 43% tiveram a resolução do caso. E 19% não tiveram a resolução, continuaram com a osteonecrose, porém
tiveram um quadro melhor. Não tiveram progressão, a dor melhorou e o nível da infecção melhorou. Tá? O tempo médio que os artigos relatam de tempo de resolução de uma osteonecrose é de 7,3 meses. E outra coisa que o artigo relata, assim como a grande maioria deles, que 47% passaram por extrações dentárias antes de desenvolver a osteonecrose. E temos também tratamentos adjuvantes, tratamentos, vamos dizer, opcionais, alternativos e adjuvantes que ajudam, né? Que é o debridamento com laser cirúrgico, o laser de baixa intensidade, a ozonioterapia, né? Os fatores de crescimento, PRF, nas feridas cirúrgicas, tudo isso pode agregar valor, pode somar valor para um melhor reparo, para um melhor, uma melhor pós-operatório do paciente. Né? Porém, esses resultados, o que os artigos falam sobre essas opções? Ainda não tem um estudo, não foram avaliadas em um estudo clínico randomizado controlado. Né? Então, que é hoje o que a classe toda tem que buscar, né? Um estudo sério, um estudo que é aleatório, realmente para a gente decidir se o efeito foi legal ou não foi. O que a gente sabe são relatos de casos, experiências de colega, artigos com poucos casos, mas que têm sido bons relatos, têm sido ótimos relatos em alguns casos. Tá? Bom, aí eu tenho o relato, principalmente do meu amigo, meu colega Francisco Campos, um dos caras apaixonados por ozonoterapia, lá de Campinas, que me passou esses artigos, eu pedi para ele me passou esses artigos, e assim, é uma pessoa que tem feito o credenciamento para usar a ozonoterapia, e as áreas da atuação da ozonoterapia, elas são várias dentro da odontologia. Tá? Então, tem vários trabalhos mostrando isso. Esse aqui é um deles. Que na área médica, no caso de uma osteonecrose na cabeça do fêmur, que usou a ozonoterapia através da injeção, né, intra-articular. Esse outro trabalho mostrou a regressão também da ozonoterapia e o tempo foi menor do que o previsto pelos outros trabalhos. Então, vou passar um pouco rápido sobre isso, que não é o nosso objetivo, tá? Só para citar que existem trabalhos, que existe a opção e que a ozonoterapia está vindo com força e sendo uma boa opção dentro da medicina e da odontologia, tá? Tratamento conservador, usando para o manejo, esse trabalho usou a ozonoterapia e o ultrassom e laser. Efeitos da administração do gás de ozônio em pacientes com osteonecrose. Então, assim, são trabalhos que tiveram bons resultados, tá? Então, a gente precisa também sempre visar um trabalho em equipe multiprofissional, sempre consultando, pedindo opinião de colega, decidindo junto, estar atentos às nossas atualizações, que toda hora está mudando, vai vir medicações novas, vou mostrar uma medicação nova que está para ser aprovada pela Anvisa, que vai entrar nesse grupo também aí. Então, nós há pouco tempo sendo utilizado nos Estados Unidos, nós não sabemos ainda se vai diminuir esses efeitos colaterais, se vai aumentar esses efeitos colaterais, mas a proposta dela é bem interessante. Cuidado para não também superestimar esse risco, que é o que a gente estava fazendo no passado. Quando surgiu de 2003 para cá, ninguém sabia o que era o nosso limite. Ninguém sabia do risco, ninguém sabia classificar o risco. Tomava bifosfonato, era todo mundo no mesmo risco. Então, assim, cuidado para não superestimar e deixar de tratar os pacientes, né? Aí o paciente fica com dor periodontal, não pode tratar, o paciente não extrai, o paciente fica com a cárie e não resolve. Então, assim, saiba, tente classificar, mas não deixe de tratar os pacientes
E uma forma de fazer isso é a gente sempre dialogar bem com a equipe médica, dialogar bastante com o paciente, ter um consentimento informado, né, sobre esse risco, e esclarecendo e dando toda a informação necessária para o paciente, porque a gente sabe também que existem as lesões espontâneas, que não foram decorrentes de procedimentos odontológicos. Então, mesmo se não fazer nada, será que também vai surgir? Aí também já coloco a questão aqui, que a gente viu, a maioria dos casos relacionando que teve um histórico de extração antes. Mas se extraiu o dente tive problema. E lá embaixo, no osso, também tinha inflamação, também provavelmente infecção, para poder condenar o dente e extrair o dente. Então, será que já não tinha uma osteonecrose ali caminhando? Será que realmente foi a extração que fez desenvolver a osteonecrose? Já tem artigos discutindo isso e levantando essa questão, né? Que a gente viu que ela se desenvolve mesmo embaixo de dentes, né? Com áreas com dentes. Então, cuidado com esses equipes de comunicação que podem levar o paciente também a perder essa confiança, né? É muito importante que a gente seja o mais claro possível e uma vez que a confiança foi perdida, o paciente não vai aderir ao tratamento e podendo deixar o seu quadro mais grave. Então, sempre contratar um médico em caso de dúvida desse risco, procurar conversar, procurar encaminhar para um serviço que tenha um colega ou um serviço de referência. E, para exemplificar, um caso que evoluiu bem, de uma osteonecrose em maxila, com exposição óssea, mostrando na radiografia uma área que se conseguia, né, delimitar um pouquinho ali da área de sequestro ósseo. Durante a tomografia, verificou bem essa área de sequestro ósseo. Vou tentar marcar aqui. Ó, um rompimento, né? Não há uma solução de continuidade, né? Mostrando que o organismo está tentando realmente, ali a infecção contornou e o organismo está tentando expulsar esse fragmento ósseo aí que está sem vitalidade. Aqui, durante a abertura, a exposição, você vê que a cor do osso é totalmente alterada, um osso infeccionado, um osso que contém bactéria, que a nossa imunidade não chega lá, nossas células brancas não chegam lá, as medicações não chegam lá, porque não tem vascularização. Aqui, após o debridamento, houve uma pequena comunicação aqui, relatado no artigo, e o fechamento por primeira intenção, deixando essa ferida cirúrgica totalmente protegida. Aqui, radiograficamente, mostrando, né, a resolução do quadro, e o paciente, no acompanhamento pós-operatório, não mostrou mais nenhuma exposição, nenhum sinal de infecção, nenhum sinal de fístula. A biópsia daquele osso removido, você vê que as lacunas não têm osteócito, são vazias. Então é um osso realmente inviável. E como que é o tratamento daquele paciente de alto risco, gente? Paciente que a gente sabe, classificou ele é alto risco, tem aqueles fatores de risco, ou tomou altas doses, longo período, mais de 3 anos. Implante contraindicado. Não tem indicação de fazer implante nesse perfil de paciente. Os tratamentos invasivos devem ser evitados, né? A não ser que são necessários para evitar e controlar uma infecção. Aqueles de baixo risco, a gente sabe que não tem contraindicações cirúrgicas, né? A gente pode fazer cirurgia, mas sempre com consentimento, sempre alertando no risco, mesmo que seja mínimo. E sempre ter um bom diálogo, uma boa comunicação, né? Bom, a Sociedade de Clínica Oncológica e Câncer e Cuidado ao Câncer de Ontário, ela tem uma seguinte recomendação: a avaliação dentária e o tratamento antes do início da terapia. Como eu falei, já é uma diretriz também aqui da oncologia do Brasil. E os dentistas devem ter ciência, né, e entender esta complicação. A gente tem que conhecer isso, né, conhecer os sinais e sintomas, conhecer como diagnosticar, saber para onde encaminhar.
né? E que e também entra em consenso também que ainda faltam protocolos. Os protocolos que tem hoje ainda vão ser melhorados. Eles precisam ser melhorados, eles precisam ser melhor classificados, né? Bom, essa é a medicação nova que vai entrar, que está sendo para aprovar na Anvisa. O Romosozumab, é até difícil de ler essa palavra. Não sei se vai ser com esse nome, né? Esse aqui eu peguei no site americano. Não sei se vai ser esse nome comercial. Mas o interessante dessa medicação é que, além dela impedir a ação osteoclástica, ela vai promover a ação osteoblástica. Então, muitos pacientes vão ser beneficiados com esse tipo de medicação, que também é de uso subcutâneo. Mas a gente não sabe dos riscos envolvidos, né? Se é uma medicação que vai, por ela ter essa ação também de formação óssea, será que ela vai precisar de uma dose menor, de um tempo menor? E aí os pacientes não vão entrar no grupo de risco? Talvez, né? Bom, nessas discussão toda, a gente continua sabendo que a gente precisa entender melhor, né, esses gatilhos, como infecções e trauma, qual que é o papel dessas infecções, ou realmente de uma extração dentária, qual que é o papel no desenvolvimento, né? Saber definir, classificar os estágios, os aspectos radiográficos, né? Eles precisam todos ser aprimorados. Na doença periodontal, que às vezes, será que já é uma doença ali que está se desenvolvendo, uma doença periodontal que não tem resposta, que não está respondendo legal, devemos suspeitar, é um paciente que nesse grupo de medicações que faz uso, será que já é alguma coisa? Aí alguns artigos têm discutido, mas aí a gente condenou e extraiu, será que ali já não tinha uma osteonecrose? Será que foi a extração que desencadeou? Né? Conhecer medicações envolvidas e dentro das especialidades odontológicas, gente, se há uma medicação que interfere todo o remodelamento ósseo, que interfere todo tudo que a gente precisar de reparo ósseo vai interferir no nosso tratamento, tá? Seja ele de baixo risco ou de alto risco, todo mundo que toma essas medicações e precisa de reparo ósseo vai ter alteração do seu plano de tratamento. Ortodoncicamente, é aquele caso que vai responder mais devagar. Para movimentar o dente dentro do alvéolo, precisa ter a absorção do osso nos locais de pressão. Então, pode não ter a absorção na velocidade que não vai ocorrer, na verdade, na mesma velocidade que um paciente que não toma. Então, é aquele caso que o ortodontista vai ter dificuldade para fechar espaço, é aquele caso que vai atrasar o tratamento ortodôntico. Uma endodontia, por exemplo, tomar muito cuidado para não deixar trabalhar sempre dentro do conduto, evitar extravasamentos, trabalhar fora do ápice, as medicações prévias é interessante, antibiótico terapia e profilaxia antibiótica, né? Saber que se precisa de reparo também no periápice, você está trocando medicação lá radical, você está tentando reparo, nesse grupo de paciente vai talvez ser mais lento, tá? Bom, e dentro do implante, os pacientes de baixo risco, também não existe contraindicação para fazer reabilitação com implantes. Hoje, atualmente, a gente já sabe que se ele está classificado dentro disso que eu mostrei para vocês, é um paciente de baixo risco, ele é um paciente que não tem contraindicação, tá? Mas precisa estar ciente da condição dele, que é uma situação que, mesmo sem procedimento nenhum, ele pode desenvolver, mesmo em níveis, porcentagens baixíssimas, ele tem um risco mínimo de desenvolver uma osteonecrose. Tá? Então, é uma lesão rara, potencialmente séria, não significa que é raro, que não pode acontecer, que não vai aparecer para a gente, não significa, por ser rara, a gente tem, como eu mostrei, milhões de pessoas em tratamento de câncer,
e de osteoporose que fazem uso dessas medicações e que podem aparecer dentro dos nossos serviços odontológicos, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, tá? O nosso foco é sempre informar o paciente e focar na prevenção, diminuindo o seu risco, diminuindo aqueles fatores de risco para ele não desenvolver uma osteonecrose, né? Bom, pessoal, eu sei que o assunto é extenso, às vezes posso ter passado rápido por algum tópico, mas a gente sabe que se ficar mais extenso que isso fica muito cansativo. Espero ter colaborado e ajudado aí, me levando essa informação aí para todos vocês. Obrigado, viu? Olá, uma pergunta do Márcio. Fechei? Não, peraí. Aqui está em cima do texto, eu tô. Ah, beleza. Márcio, na verdade, não tem necessidade de grandes exames no primeiro momento, específicos como uma tomografia, tá? Esses sinais clínicos e os sintomas, né, colhidos num bom exame clínico e com uma radiografia pré-apical ou uma radiografia oclusal, já vai te dar ferramentas para você colocar dentro das hipóteses de diagnóstico, tá? E aí, lógico que todo o processo diagnóstico ele deve caminhar sempre pelo que é mais comum. Então, né, exclua doenças odontogênicas comuns, né, periodontais ou pulpites, faça o tratamento convencional, mas você vai ter já ferramentas para fechar um diagnóstico baseado numa radiografia periapical, uma oclusal, feita com a própria periapical. Se você colocar ela na posição entre os dentes, na posição de uma oclusal, você já consegue uma imagem oclusal, por exemplo. E você já vai conseguir já fazer uma avaliação bacana, tá? Para suspeitar de um caso assim. Pessoal, então vamos encerrar. Eu agradeço a participação de todo mundo. E aqui embaixo tem uma setinha para baixo, onde está disponível para baixar essa apresentação, tá? Então quem quiser tá baixando, fica à vontade, tá bom? Um abraço, obrigado pela participação de todo mundo. Espero ter colaborado aí com todos.